Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, como estamos? Voltamos a mais uma aula nossa aí de processo trabalhista e nós hoje vamos trabalhar a ideia das partes e procuradores no processo do trabalho. E vamos tratar de alguns pontos específicos para vossas excelências que são muito importantes, principalmente na vida prática de vocês, quando vocês conseguirem aí a tão almejada carteira da OAB e começar a dar os seus primeiros passos na advocacia trabalhista, caso você escolha aí essa tão honrosa e briosa profissão da advocacia no mundo juslaboral, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas questões genéricas no tocante à diferenciação entre capacidade de ser parte ou capacidade de parte, capacidade processual e capacidade postulatória. A capacidade de ser parte, meu povo, nasce a partir do momento em que você veio a existir no mundo jurídico, não é isso? É a personalidade civil propriamente dita, como eu coloquei aí para vossas excelências no nosso material, tá? Nasce com a vida viável, né? Esse é o viés. Você tem capacidade de ser parte, e isso, você pessoa física, a partir do momento do seu nascimento com vida. Em contrapartida, quando a gente fala de pessoa jurídica, é a partir da sua existência no mundo jurídico, com o registro dos atos constitutivos nos órgãos competentes. Então, parte do pressuposto de a capacidade de ser parte, né, trata diretamente da aquisição verdadeira de direitos e obrigações quando você nasce no mundo jurídico, quando você tem o seu nascimento com vida. Isso quando a gente fala de pessoa física. Já quando a gente fala em capacidade processual, é o que chamamos de capacidade para estar em juízo. Já aí a gente vai ter que partir do pressuposto daquilo que o Código Civil chama da capacidade processual. Você adquire, por exemplo, você pessoa física, quando você adquire a plena capacidade civil, né? Quando você completa 18 anos, por exemplo, tá certo? Então você tem a capacidade processual, tá? Que é a capacidade de estar em juízo, de poder acionar e ser acionado nesse viés. E a capacidade postulatória é aquela que, via de regra, está diretamente ligada à figura do advogado. O advogado é ele quem ainda tem a capacidade postulatória ou de requerer em juízo. Todavia, quando a gente fala de processo trabalhista, nós estudamos aí o artigo 791 da CLT, que fala do jus postulandi na Justiça do Trabalho. E o jus postulandi na Justiça do Trabalho é a possibilidade do autor ou da pessoa física ingressar com sua reclamação trabalhista sem o advogado, para que isso possa ser possível. Então, ele sozinho, tá, pode ingressar com sua ação trabalhista e acompanhar até o final, nos limites da súmula 425 do TST, que já estudamos, tá, que ela estabelece um limite em que a capacidade postulatória da parte, o jus postulandi da parte, ela se limita às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando os tribunais superiores. E nesse caso aqui em específico, ela limita os recursos para o TST. Então, se você precisar entrar, por exemplo, com recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, tá? Não será possível a parte sozinha, sem advogado, fazê-lo. É atividade privativa do advogado, tá? Ele estabelece também que as ações cautelares, as ações rescisórias e os mandados de segurança também são atividades privativas de advogado. Isso está no texto da súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho, muito recorrente também em prova. Então é bem fácil você memorizar isso e saber que isso pode ser cobrado de vossas excelências em uma prova tanto objetiva quanto subjetiva. Estejam preparados para fundamentar a sua resposta. E aí eu trouxe uns tópicos importantes também no que tange às presenças das partes, a presença das partes em juízo, em audiência. Então, a presença do advogado, conforme a gente viu aí na questão do jus postulandi, é facultativa, mas a presença das partes é essencial. E aí
a gente sabe que o reclamante, tá? Via de regra, ele tem que estar presente na audiência sob pena de arquivamento do feito por ausência. E a gente sabe que existem algumas questões que podem ser levantadas em virtude disso. Então a gente falou aí das reclamatórias plurimas. O que é a reclamatória plurima? A reclamatória plurima é quando eu tenho uma demanda individual, todavia, que trata de direito individual do trabalho, mas eu tenho um litisconsórcio ativo, eu tenho vários autores, e aí é possível que esses reclamantes se façam representar por um grupo em específico, ou na impossibilidade desse comparecimento, tanto de um grupo, tá, ou de todos eles, poderão solicitar o sindicato ou qualquer membro da categoria profissional que compareça ao ato, tá? Então, dentro desse viés, a gente sabe que o empregado, ele não pode se fazer representar, né, por outra pessoa, tá? A não ser que na Justiça do Trabalho possa ser um membro da mesma categoria profissional que vá até a audiência e justifique a ausência, evitando o arquivamento do feito. Ele não tem poderes para desistir, transigir, renunciar, confessar, tá? É somente para efeito de evitar o arquivamento do feito, do processo. Então, a gente sabe que esse comparecimento do empregado, às vezes, né, esse não comparecimento do empregado, às vezes por um motivo de força maior ou por uma questão de doença, o empregado vai lá, entrega o atestado, justifica a ausência e é remarcada a audiência. Já o reclamado, ele pode se fazer representar por um preposto, tá? Agora, uma questão interessante trazida pela reforma, está lá no artigo 843, parágrafo 1º da CLT, que o preposto hoje na Justiça do Trabalho não precisa ser mais empregado da empresa, pode ser um terceiro que tenha conhecimento dos fatos, tá? Isso é um ponto interessante também. Uma pergunta que se faz é que se o advogado, ele pode se confundir na mesma pessoa, advogado e preposto ao mesmo tempo. Há uma vedação no Código de Ética da OAB, no artigo 25, de que o advogado possa simultaneamente ser advogado e preposto no mesmo procedimento. Então, ele não pode, ou ele é advogado ou ele é preposto. Agora, com esse novo entendimento, superando a súmula 377 do TST, tá certo? De que o preposto pode ser qualquer terceiro, desde que tenha conhecimento dos fatos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, na audiência, a gente tem que perceber alguns efeitos jurídicos com relação à ausência das partes em audiência. Então, parta do pressuposto de que a gente tem dois procedimentos, né? O rito sumaríssimo e o rito ordinário, que são os mais corriqueiros. Lembrando que nós temos também o rito sumário, que é aquele que vai até 2 salários mínimos, tá? O de instância única, tá? Mas o sumaríssimo e o ordinário são os mais corriqueiros. No ordinário, eu tenho a possibilidade de ter uma audiência, de dividir a audiência em 3. A audiência inicial, de instrução e de sentença, mas na prática a gente só tem a inicial e a de instrução. Na audiência inicial é só a proposta de conciliação. Não realizada a conciliação, frustrada a conciliação, marca outro dia para a audiência de instrução, onde vai ser produzidas provas orais, tá? Então, o que é que acontece se o reclamante faltar nessa audiência inicial? Se o reclamante faltar na audiência inicial, arquivamento do feito, tá? Você vai ver isso tudo no artigo 844 da CLT. Arquivamento do feito, se o reclamante faltar, o autor. Se o réu, empresa reclamada, faltar nessa audiência inaugural, qual é a consequência jurídica? Revelia e confissão quanto à matéria fática. Revelia e confissão quanto à matéria fática. Então, essa é a consequência jurídica, tá? Se eu estou falando da segunda audiência, audiência de instrução, tá? O autor foi para a primeira, mas faltou a segunda. Vai ter arquivamento? Resposta: não. Se ele faltar, a segunda audiência é confissão quanto à matéria fática. Lembre-se que na primeira audiência ele foi notificado para o comparecimento na outra audiência com data e horário, que era onde ele teria que produzir a sua prova oral. A sua ausência acarreta a confissão quanto à matéria fática. E se o réu faltar na segunda audiência, vai ter revelia?
Resposta: não. Qual é a consequência jurídica? A consequência jurídica também é confissão contra a matéria fática, levando-se em consideração que o réu também foi notificado na primeira audiência de que na segunda ele teria que fazer a produção da prova oral. Então, é parte do pressuposto de que na primeira audiência, a ausência do autor, arquivamento. Na segunda, a ausência do autor, confissão contra a matéria fática. Na primeira audiência, a ausência do reclamado, revelia e confissão contra a matéria fática. Revelia e confissão contra a matéria fática. A ausência do autor, do reclamado, da empresa na segunda audiência vai ser confissão contra a matéria fática apenas, não tem revelia. Então, são pontos importantes aí que devem ser anotados e está no nosso material aí que eu produzi para vocês. Até o próximo vídeo, tratando agora, né, de justiça gratuita. Tá certo, meu povo? Justiça gratuita, e a gente vai falar também de mandato tácito.